Digno és de glória. Oh, nós estamos falando o tempo todo. Glória, glória. A Deus demos glória. Digno és de glória. Hoje de manhã eu estive explicando aos meninos uma coisa que eu tenho certeza que ninguém sabe. Mandaram para mim, inclusive, um dia desse, esses quadrinhos do Zap. Feliz a nação cujo Deus em caixa alta, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo normal, escrito normal, mas o Deus lá em caixa alta, cujo Deus é o Senhor. Então, todo mundo, esse todo mundo é todo mundo mesmo, acha que a força desse versículo está no Deus. Tanto que a bolsa bota em caixa alta. Não é. A força está no Senhor. Esse Deus aí tem lugar de divindade, qualquer uma. Então, feliz a nação cuja divindade dessa nação é o Senhor. Esse Senhor é Jeová. Então, feliz a nação cuja divindade, quem comanda essa nação, o padroeiro do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Então, feliz a nação cujo padroeiro, no caso, é Deus Jeová. É isso que o versículo diz. E ninguém sabe disso. Esse ninguém é ninguém mesmo. Acham que a expressão máxima está lá em Deus. Isso é semelhante a alguém dizer: feliz a seleção, no caso nós estamos no futebol, feliz a seleção cujo craque em caixa alta seja Neymar. Não está no craque a força da expressão. A força está em Neymar. Então, feliz a seleção cujo jogador, esse jogador aí é um jogador. Feliz a nação cujo jogador principal seja Neymar. A força está em Neymar e não no jogador craque. É isso. Então, feliz a nação cujo Deus, ou cujo padroeiro, no caso da nossa santa aqui, é o Senhor. Então, esse versículo, quem era para estar em caixa alta, era Senhor, que está em lugar de Jeová, Criador, Senhor, Criador, Salvador. Quem é que sabe disso? Simples entendimento de português. Meus filhos, o outro cântico que fala de novo: Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória. Por quê? Porque Tu és o Senhor, Tu és digno. Porque Tu criaste todas as coisas Tu criaste, e foi para o Teu gozo que todas essas coisas foram criadas. Sim, Senhor, Tu és digno. Só quem é digno é Ele. A nossa dignidade é exatamente de carona na dignidade de Jesus. Senão nenhum de nós seria digno. Às vezes, hoje é dia de Santa Ceia, diz: irmãos, você às vezes pode participar da ceia, porque o irmão às vezes pensa que por causa de algum pecado ele não é digno. Pensa não, essa é a certeza. Ele não é digno mesmo não de participar disso. Nem ele, nem ninguém impactou, nem ninguém. A dignidade é do Senhor, é na dignidade dEle que a gente participa disso, sabendo o que foi que Ele fez por nós. Irmãos, isso não pode sair da nossa cabeça a hora nenhuma. Essa dignidade do Senhor, esse poder do Senhor, isso não pode sair da cabeça de um crente. Ou ele não é crente.
Graças te damos, Senhor, porque pela tua graça o Senhor nos outorga a dignidade do Filho, para que nós também vivamos de modo digno do Senhor Jesus, que é digno. Por isso nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Vamos sentar, meus filhos. Fecha aí, Vitico. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler só os versículos 23 e 24 do capítulo 5, para a gente fazer algumas considerações. Vocês sabem que os sermões que eu faço aqui não são sermões como a gente aprende no seminário. Sermão cheio de homilética e de recursos. Não, eu dou explicação para vocês da Bíblia. Pregação, na minha opinião, é explicação da Bíblia. Não é sermão homilético, isso é peça de psicologia, de oratória, para envolver as pessoas. Eu não tenho que envolver ninguém aqui. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Quem for salvo, aprende. Quem não for, não vai aprender com homilética e tudo, não vai aprender nunca. Então, Mateus 5, 23 e 24, aí vamos fazer algumas considerações da palavra do Senhor Jesus, usando outros versículos aqui. Diz assim, 23 e 24, já está no meio da leitura aqui, mas só isso aqui eu vou explicar por quê. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, por que é que a gente resolveu falar sobre isso aqui? Oferta, o perdão, que está envolvido aqui nessa história, e o amor do Senhor, o amor de Deus. O Sermão do Monte, irmãos, como todo mundo sabe, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é o coração da lei cerimonial levítica, é a estrutura moral e ética de todo o cristianismo. Está no capítulo 5 a 7 de Mateus. Tudo no mundo, na Bíblia, está compreendido aí, nesses dois capítulos, como está compreendido na lei, lá nos 5 primeiros livros da lei de Moisés. E esses dois capítulos, a gente lendo, logo nos primeiros versículos de Mateus, capítulo 5, logo no primeiro versículo, logo no primeiro, se você for ler aquele primeiro versículo, meus filhos, você lê esse sermão de Jesus, é de matar de vergonha, é de matar de humilhação de um pecador diante de Deus. É de matar de vergonha. Se ele for estudando aquilo com diligência e prestando atenção o que é que Deus está dizendo ali. Repito, é de matar de vergonha e de humilhação por saber que você não faz nada daquilo. Os dois versículos que lemos estão no contexto da explicação do Senhor Jesus sobre o significado do que ele diz lá no versículo 17. Antes, uma coisinha de nada que ele diz: não penseis que vim revogar a lei. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, que eram as escrituras que havia antes de Jesus. Não vim para revogar, eu vim exatamente para cumprir. Ou seja, o Evangelho não anula a lei, como alguns pensavam pela pregação de Paulo. O Evangelho não anula a lei. Agora não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Sim, colega, mas a graça não anula a lei. Até porque assim como havia graça na lei, a lei na graça. Um não anula o outro, e Jesus deixa claro aqui. Eu não vim anular a lei, Jesus demonstra. Quando ele diz isso, eu vim cumprir a lei. Ele demonstra e exalta o que eles nunca entenderam: o aspecto espiritual da lei.
O povo de Deus nunca compreendeu isso, Israel. Assim como a igreja hoje nunca compreendeu o Evangelho. Mesma coisa. Pois bem, irmãos, a gente diz que é crente, afirma que só quer fazer a vontade de Deus, mas na verdade, será que a gente pelo menos sabe qual é a vontade de Deus? A igreja sabe. Como eu tenho lembrado sempre a vocês aqui, agora em outubro, no mês da Reforma Protestante, uma das máximas da Reforma era: a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Isso é uma frase carimbo da Reforma Protestante. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. A questão é, como é que eu vou botar em prática uma regra que eu sequer conheço? Ou seja, essa afirmação é 100% hipócrita para aqueles que realmente não cumprem a palavra de Deus. A gente sabe discernir o que realmente nos é ordenado por Deus na sua palavra. A gente sabe discernir o que é narrativo, é simplesmente narrativo da Bíblia, e o que é normativo na Bíblia. O que é que eu sou obrigado a fazer, não é opcional. Aqui está como ordem para eu fazer. E o que é que está aqui simples como uma narrativa, uma história que vai chegar até Jesus? Normalmente os crentes não sabem. Fica usando o Velho Testamento, alguns versículos isolados aqui e acolá, ou até do Novo Testamento, situações que não são norma, são um relato de algum acontecimento. Não está dizendo ali que eu devo fazer aquilo, não. Eu devo tirar algum ensinamento daquilo ali, mas não está dizendo para eu fazer. Os irmãos sabem disso? A gente sabe o que realmente é ordenado pelo Senhor na sua palavra? Em todo o ensinamento de Jesus, que era um ensinamento contra, ou um contraponto ao ensino dos pastores da época dele, os fariseus, escribas, saduceus. Ele sabia que os seus discípulos, que não eram doutores da lei, nenhum deles, o único mais para frente foi Paulo, que era doutor da lei, sabia a lei mais do que todo mundo, mas aqueles seus discípulos eles não eram doutores da lei, eles sabiam muita coisa, porque eram judeus, mas não sabiam muita coisa, que nem todo o povo, não sabiam. Jesus sabia que nem os fariseus, que eram doutores da lei, não sabiam discernir o viés espiritual da lei. Não é lei pela lei. Nunca compreenderam isso. Então aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos, aliás, como ele fez isso sempre, no começo do Sermão do Monte, tendo ele subido numa pedra, chamou seus 12 discípulos e passou a ensinar-lhes dizendo, tinha uma multidão lá, mas diz lá que ele chamou, subiu numa pedra, chamou seus 12 discípulos e passou a ensinar-lhes dizendo, ou seja, todo o Sermão do Monte foi ensino aos seus 12 discípulos. Quem quiser escutar lá, que escutasse, se fosse o caso. Mas lá está dizendo que ele ensinou aos seus 12 discípulos. Os únicos que tinham capacidade para aprender, na verdade. Porque ele chamou para que eles aprendessem. Então, irmãos, olha só. O Senhor Jesus estava ensinando aos seus 12 discípulos que a lei que Deus entregou através de Moisés tem um significado espiritual muito mais profundo do que a própria letra. Do que simplesmente a prática da lei pela lei. E que a obediência não é opcional em certos casos. Não é opcional quando é ordenado. Embora seja impossível aos homens. Como ele disse no caso do casamento lá, no caso das riquezas, o Pedro disse, Senhor, quem pode fazer um negócio desse? Isso é impossível. Ele disse, para vocês é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então quem é crente sabe que ele não pode obedecer ao Senhor se não for conduzido pelo próprio Senhor no poder do Espírito Santo. Crente arrogante, crente orgulhoso,
esse complemento aí, arrogante e orgulhoso, é incompatível com o crente. Crente arrogante, ele não é crente. Crente orgulhoso, ele não é crente. Não pode ser. É mais ou menos como dizer ladrão honesto. Não pode, não existe isso. Não pode isso. Certo? Se ele é ladrão, ele não é honesto. Então, se ele é crente, ele não é arrogante. Se ele é crente, ele não é orgulhoso. Se ele é crente, ele não é insubordinado à palavra de Deus. Obviamente o inverso é totalmente verdadeiro. Se ele for orgulhoso, não é crente. Se ele for arrogante, não é crente. Se ele for insubordinado, não é crente. Isso é ponto pacífico, não é o que eu acho, não. Isso é o que a palavra diz. Então, olha, irmãos, essa obediência não é possível para homens, mas para Deus é possível em Cristo. Foi isso que ele veio aqui. Seu Filho bendito por nós todos Deus. Foi isso que ele veio fazer aqui. Em Cristo é possível, como ele demonstrou e ordenou que o sigamos. Aí por que eu venho falando há 5, 6 domingos, sei lá, envolvendo política, e eu já resolvi pular um pouco esse negócio de política, que ainda está em andamento, né? Essa confusão ainda está em andamento. Mas eu sei que essa confusão e esse andamento não está fora do controle de Deus. Então eu vejo discussões totalmente pecaminosas por desobediência a Deus, por achar que Deus está fora do controle disso, por achar que sou eu que vou ter que mudar isso. Irmãos brigando com irmãos, parentes brigando com parentes por causa de política, discurso de ódio de lado a lado. Cada lado acusa o outro de discurso de ódio. Esse aqui acusa o outro lado de discurso de ódio, o outro acusa esse aqui de discurso de ódio. Então são os dois que têm discurso de ódio. Tanto de um lado como do outro. Mas nós somos crentes. Ou não. O padrão é o Senhor Jesus, meus filhos. O padrão é o Senhor Jesus. Ele fez, ensinou, praticou e ordenou. O que o Senhor Jesus ordenou e ensinou aos seus discípulos. E eles também, por sua vez, praticaram, foram penalizados por causa disso, como Jesus disse que ia acontecer, e ensinaram às igrejas. Aquilo é normativo para as igrejas, não é conselho. Deus não dá conselho para ninguém, ele dá ordem. Aquilo não é conselho, não interessa se eu concordo ou não com isso, eu tenho que obedecer. É o Senhor que está mandando. Ele é o padrão, ele é o modelo a ser seguido. Por isso, como parte do amor de Deus, ao nos conceder o seu perdão em Cristo Jesus, como cantamos aqui várias vezes, somos ordenados a externar, somos ordenados a estender esse amor perdoador ao outro, ao próximo. Jesus falou aos seus discípulos, e todo mundo aqui diz que é discípulo de Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ó padrão, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Eu não digo que sou discípulo de Jesus? Digo. Então por que eu até sei que tem isso aqui na Bíblia, mas eu não cumpro, nem estou interessado em cumprir, e fico com raiva quando o pastor vem com esse papo comigo. Em outro lugar, lá em Marcos, ele diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. O Pai Nosso, que todo mundo, principalmente a Igreja Católica, adora rezar, tem uma maldição do tamanho do mundo que a própria pessoa invoca sobre ela. Perdoai nossas ofensas, assim como o católico, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, você está pedindo a Deus que perdoe você do jeito que você perdoa os outros. Só que você não perdoa os outros. Então você está pedindo a Deus para não perdoar você. O Pai Nosso é uma maldição do tamanho do mundo para quem não é crente. Então, irmãos, esse conhecimento deve nos deixar de joelhos
no chão, de cara no pó, que nem os judeus faziam naquele tempo quando estavam humilhados diante de Deus, diante da grandeza da graça do nosso Deus em nos perdoar. Graça que Ele nos comunica. Comunica, quer dizer, tornar comum. Hoje eu falei para os meninos lá dentro alguns dos atributos de Deus que são incomunicáveis. A sua eternidade Ele não comunicou para ninguém. Ninguém é eterno que nem Ele, nem os anjos. Ninguém é eterno. Esses anjos foram criados em alguma época, então não são eternos que nem Ele. Ele não. Ele é. Acabou-se. Então, a sua onipotência, ninguém é onipotente como Deus. A sua onipresença, ninguém é onipresente como Deus. Já o seu amor Ele comunicou a nós. A sua bondade Ele comunicou a nós. O seu perdão Ele comunicou a nós. Nós somos capazes de tudo isso. Até a sua justiça Ele comunicou a nós. Em alguma medida nós cumprimos a justiça, se for o caso. Então há vários atributos de Deus que Ele comunicou a nós. E hoje de manhã, eu falando para os meninos sobre esse negócio de dons comunicados, eu disse rapidamente como é que a gente na igreja, pastor, como é que eu até tenho um cargo de liderança na igreja, se for o caso. Para eu exercer esse cargo de liderança com certeza absoluta, eu tenho que ter recebido o dom de Deus necessário para desenvolver esse caso, para desenvolver esse cargo, esse ministério. Como Pedro diz muito claramente, aquele que prega, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, não diga nada que Deus não diz para você dizer, se você é professor, mestre da palavra, pastor. Aquele que serve, faça-o na força que Deus supre para que Deus, Cristo, seja glorificado em tudo. Então, se eu sou diácono, se eu sou o quê? Eu tenho que exercer essa missão, essa função, no poder de Deus. Eu tenho que demonstrar isso. Então, eu sou um hipócrita. Seja pastor, presbítero, diácono, presidente de SAF, o que for. Sou um hipócrita. Eu estou numa função e não estou desempenhando essa função. É sinal que eu não recebi de Deus a unção para desempenho dessa função. Eu sou um hipócrita. Nem salvo sou. Irmãos, a gente tem que saber dessas coisas. A gente tem que saber dessas coisas. A graça do Senhor nos é comunicada para que a repliquemos. Eu sou a luz do mundo, Ele disse. Antes de ir embora, vocês são a luz do mundo. Agora a bola está com vocês. Eu vou voltar para o Pai, e até eu voltar o Espírito vem conduzir vocês, a bola está com vocês. Vocês são a luz do mundo. Que luz? Nós temos que comunicar, irmãos, aquilo que Deus nos deu, que comunicou a nós, para que a gente comunique aos outros. Nós temos, como o Senhor Jesus, que saber que o maior de todos os mandamentos, que nem os fariseus safados tentando pegá-lo, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o principal? É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, par e par com esse, e amar ao próximo como a si mesmo. E ele ainda completou. Nesses dois mandamentos aí estão embutidos toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus 22. Irmãos, é interessante que nós nem notamos que desses dois mandamentos, o primeiro parece fácil de ser seguido. É muito fácil afirmar que amamos a Deus. É muito fácil afirmar que estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Ocorre que, como Jesus ensinou, amar a Deus está diretamente ligado a amar ao próximo. Jesus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ou seja, se cumprimos o primeiro mandamento, que é amar a Deus, automaticamente, e até usando uma palavra mais forte, obrigatoriamente, vamos amar o próximo. Até porque amar a Deus se materializa no amor ao próximo. E o amor ao próximo evidencia o meu amor a Deus. Os dois são irmão gêmeo, como se diz aqui na Paraíba, os dois são pareia. Porém, como é lógico afirmar, e eu sempre gosto de mostrar o outro lado, se não conseguimos cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo, é porque, sem dúvida nenhuma, também não cumprimos o primeiro, que é amar a Deus.
E aí está o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, que é terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Se eu não consigo amar o próximo, é porque eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, é porque eu não sou amado de Deus. João 4, 19 a 31, eu vou ler rapidinho. João que eu digo é 1 João, só esse pedacinho aqui. 1 João 4, de 19. João 4, 1 João 4, de 19 até o 21 aqui. Final do capítulo 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o ponto de partida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu irmão. João está dizendo aqui o que Jesus disse lá para os fariseus, quando perguntaram para ele, qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus. E o segundo, esse não está sozinho, esse aí traz de pareia com ele, amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu destilo ódio contra quem eu não gosto? Até contra irmãos da igreja, parentes ou o que for. Por causa de política. Desobedeço a palavra de Deus, desobedeço o pastor, porque eu acho que tem que ser assim. Meus filhos, como consequência desse amor de Deus, ou da falta desse amor, de igual modo, se não perdoamos os outros, é porque não fomos perdoados por Deus. Nem somos perdoados por Deus, ou antes nem fomos perdoados por Deus. É por isso que ofertar aqui na igreja, ou ofertar para quem quer que seja a oferta que você fizer, ofertar, como nós lemos aqui o versículo, texto que nós lemos, ofertar sem amar ao próximo, não adianta de nada, porque evidencia que nós não amamos a Deus coisa nenhuma. Ele não vai aceitar essa oferta. A igreja pode até aceitar, essa oferta vai servir para pagar o pastor, vai servir para pagar as contas da igreja, vai servir para fazer uma feira para alguém, vai servir sim. Deus usa, os demônios são todos dele, tudo é de Deus, demônio, Satanás, é tudo dele. Ele usa conforme o seu... conforme o beneplácito da sua vontade, decisão total dele, sua soberania. Mas que rei, ele é rei sobre toda a terra, ele criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas, não sabemos disso? Preguei isso aqui alguns domingos atrás. Tudo foi criado por ele, tudo subsiste nele, por ele e para ele. Esse tudo é tudo, não escapa nada. Então, meus filhos, a oferta simplesmente não é aceita por Deus, embora seja utilizada por Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lemos no início aqui, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Atenção, meus filhos, não é te lembrares que tu tens alguma coisa contra teu irmão, não. É tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Você deu algum motivo, seja lá justo ou injusto, não interessa. Tu sabes que tem um irmão que está atravessado contigo. Pois é. Vai primeiro te consertar com teu irmão, aí traz a oferta. Sabe quem disse isso? Jesus. Isso tem algum valor na vida dos irmãos? Nenhum valor. E todo mundo diz que é crente. Todo mundo diz que é discípulo de Jesus. Lemos aqui Mateus 5, 23 e 24. Aí Jesus diz de novo, e quando estiverdes orando, ele já diz em Marcos, aí é tu, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o Pai também te perdoe. Foi Jesus quem disse isso.
Normalmente quando eu estou falando aqui que foi Jesus, eu faço questão de... Foi Jesus que disse isso, não foi Pedro, nem Paulo, nem não sei quem não. Embora o que eles disseram foi o Jesus disse para eles dizer. Mas eu faço... Quem disse isso foi Jesus, o próprio Deus bonzão. Que te encostou na parede para mostrar que tu não és nada. Tu não tem condição de perdoar quem é um desafeto. Nem queres perdoar. Pois é, mas quem é crente, ele vai dar esse poder de perdoar. Com a mesma graça que ele te perdoou. Aí ele vai te dar a graça de perdoar o teu desafeto, porque tu não és capaz disso. Quando vens a ofertar, todo cheio de arrogância, muitas vezes até faz questão que saibam o quanto você... Quem oferta muito, faz questão do pastor saber da sua oferta. Aí Jesus... sobre esse negócio de oferta, dízimo do cambal. Ele usou muito ensinamento sobre isso. Ficou lá escorado na porta, olhando com os discípulos. Chamou os discípulos e disse, estão vendo ali, ó? Esse bando, palavra paraibana, esse bando de safado que está doando ali bolo de dinheiro, que eram os fariseus, os poderosos, os saduceus eram os ricões. Esse bando de safado ali, que depositou aquele bando de dinheiro ali. Estão vendo essa viúvazinha aí que depositou 2 moedas? Pois é, a oferta dela foi mais valiosa. Porque ela deu de coração, ela deu tudo que ela tinha para dar. Esses caras não, deram o que está sobrando. Deram para aparecer. Sabe quem disse isso? Jesus. O mesmo que disse, eu de vez em quando lembro para vocês isso. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Então, só lembrando rapidamente, já que a gente está falando aqui em oferta. Quem diz que não dá dízimo nem dá oferta porque ganha pouco, Jesus diz que você, se ganhar muito, não vai dar do mesmo jeito. Vai ser infiel do mesmo jeito. Jesus diz isso. Então, se você não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada para a igreja, ou diz que não dá porque não tem dinheiro, pois é, você é infiel. Jesus disse isso. E será infiel ainda que ganhe muito. Quem disse isso foi Jesus. E agora? Eu acredito nisso? Eu acredito que Jesus disse? Não. Não. Eu acho que se eu ganhar muito, eu vou dar. Mas peraí, o que Jesus disse não vale não, é? Não, não vale. Para quem não é crente, não vale não. Ele diz que vale, até acredita que vale, mas não cumpre. Então, meus filhos, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo. Como eu estudo muito a Bíblia, ela diz a mesma coisa o tempo todo. Desde lá do Gênesis, ela repete a mesma coisa o tempo todo. Só muda a época, muda o povo, muda o governo, muda a condição social, política, muda a condição tecnológica, principalmente, que vem evoluindo. Mas é a mesma coisa o tempo todo. Naquele tempo os pais sacrificavam filhos a Moloque, a não sei quem, não sei o quê. Não, ninguém faz isso hoje, não. Faz, você sacrifica o mesmo Moloque, botando um celular na mão do seu filho 24 horas. Ele é escravo daquilo. Tira o celular dele para você ver uma coisa. Tira. Tenta tirar o celular do teu filho para ver uma coisa. Lembra que aconteceu há bem pouco tempo atrás lá em Patos? Crente, um homem crente, policial se eu não me engano. Tirou o celular do menino, lá ele pegou a arma do policial, atirou no pai, atirou na mãe, no irmão, tudo. Você sacrificou o seu filho a Moloque do mesmo jeito de Israel lá no Velho Tempo. Entregou seu filho a demônios do mesmo jeito. Quem vem para as aulas segunda e sexta-feira sabe que eu mostro isso aqui o tempo todo, fazendo uma relação do que está no Velho Testamento com a nossa realidade hoje. Então, meus filhos, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo. E não é tão difícil de ser entendida intelectualmente, digamos assim. Não é tão difícil de ser entendida intelectualmente quanto é difícil de ser praticada. Na verdade, é impossível. Que nem Pedro disse, isso é impossível. Essa palavra tua aí é impossível. Ele disse, é mesmo, é impossível. Para vocês é impossível. Mas para mim não. Então faça o que eu estou dizendo, que é possível. Eu torno possível. Então, irmãos, tudo é questão de obediência. A única forma de você provar que é crente é sendo obediente à palavra de Deus. Não há outra forma. Você é um hipócrita, presbítero, diácono, pastor, um hipócrita o que for. Se você não for obediente, você é um hipócrita. Que nem Jesus diz dos fariseus naquele tempo. E olha que eles eram santarrões mesmo. Mas não entendiam o lado espiritual da coisa. Do mesmo jeito da igreja hoje, o evangelho, tudo é tudo bacana, tudo bonito. Jesus é bom, Deus é bom, tudo. Você não entendeu nada, meu amigo, do evangelho.
É tudo questão de obediência. Inclusive, é principalmente obediência para estudar a Bíblia. Para botar a regra em prática, eu tenho que conhecer a regra. Então eu vou ter que estudar. Quem é que é interessado em estudar a Bíblia em igreja que vocês conhecem? Quem é que vem para estudo bíblico na igreja? Todo mundo quer estar em reunião de oração, para Deus atender os seus pedidos. Totalmente imbecis, inclusive. Um pecador que não está interessado em se arrepender de jeito nenhum, não está interessado em mudar de vida de jeito nenhum, aí vem pedir para Deus abençoá-lo assim mesmo. E o pastor, um anticristo, diz: eu vou orar por você, irmã, todo mundo agora aqui, vamos orar pela irmã aqui, pelo irmão. Isso é um anticristo. Essa pessoa sabe o que é arrependimento? Não, nem quer saber. Ela sabe como é que está a sua vida de pecado? Sabe, mas ela quer mudar? Não, ela quer só que Deus abençoe. Essa é a realidade de qualquer reunião de oração. O cara sabe como é que está a sua casa, sabe como é que está a vida da sua casa, seus filhos, ele sabe. Ele sabe qual é a atitude que ele tem que tomar como Deus mandou. Ele vai mudar? Não, não vai. A mulher dele, no caso, vai mudar? Não, não vai. Os filhos vão mudar? Não, não vai. Mas ele vem para a reunião de oração pedir para Deus abençoar a casa dele. Ora, tenha santa paciência, meu irmão. Eu não faço um negócio desse como pastor nem a pau. Então, meus filhos, temos que estudar a Bíblia na dependência do Espírito Santo. Nós, seres racionais, intelectuais, temos a mania de querer entender para fazer depois. Para fazer eu tenho que entender. É assim que a gente aprende na escola. É assim que a gente aprende na escola. Para fazer eu tenho que entender. Mas os ensinamentos de Deus não seguem essa lógica secular. É diferente. A lógica de Deus é diferente dessa lógica do mundo. Eu tenho que primeiro entender para poder fazer. A lógica do ensino de Deus não é assim. O ensinamento de Deus é que devemos obedecer o que Ele mandou, independentemente de entender por que é para eu fazer isso ou não. Ele mandou você obedecer, então obedeça, meu filho. Quem está mandando é Deus. Na obediência você vai entender. Perdoe seu irmão ou seu inimigo ou quem quer que seja. Mas como é que eu vou perdoar um cara que eu odeio? Deus não mandou você perdoar. Obedeça. Decida perdoar. Ore por ele. Deus vai abrandando o seu coração e diminuindo o seu ódio até o ponto de você estar orando realmente com amor por essa pessoa. Eu já desafiei uma irmã daqui da igreja a agir assim. Ela pôs em prática, eu nem lembrava mais. Não sei quantos anos depois ela chegou e me contou: pastor, o senhor lembra daquela situação assim, 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 que o senhor me aconselhou assim? Eu digo: lembro. Pois pastor, eu fiz daquele jeito. Eu sofri, no momento era terrível, eu odiava aquela pessoa. Mas eu insisti, pois pastor, eu não a odeio mais. Eu agora oro realmente com amor por ela. Eu digo: eu não lhe disse, eu não inventei nada, está na Bíblia. Eu nem lembrava mais. Então, irmãos, a lógica de Deus sobre o que Ele ordena, eu não tenho que entender para pedir obediência. Não, eu obedeça. Aí você vai entendendo. Obediência é um ato de fé. E fé, como está escrito lá em Hebreus, não vamos tratar disso agora, mas está escrito lá em Hebreus, que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que assim não veem. Ainda nem aconteceu, mas eu tenho fé que vai acontecer. Deus não disse, então eu tenho fé. Eu odeio os camaradas, mas Deus mandou eu amá-lo. Mas eu não tenho amor por ele, mas ame, Deus mandou. Ore por ele. Não nutra esse ódio desgraçado. Eu quero que ele morra. Você está desgraçado, é você. Obedeça o que Deus mandou. Aí você vai ver... Caramba, eu hoje não odeio mais aquela pessoa. Senhor, eu estou orando de fato, de verdade por ela. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, irmãos, mesmo que não entendamos o desígnio de Deus ou o propósito de Deus em determinada situação, devemos obedecer, porque é na obediência que vem a compreensão. E mais, sabendo que tanto a obediência quanto a compreensão
são dádivas de Deus na minha vida. A mesma dádiva que vai me fazer perdoar esse desafeto com o mesmo perdão que eu recebi de Deus. Eu vou passar a amá-lo com o mesmo amor que eu recebi de Deus. Eu vou ter que saber que tudo isso é dádiva de Deus. Eu estou apenas fazendo o que Jesus mandou. É isso que é crente. É isso que é igreja. E só isso. Todo o resto é invenção da organização socio-religiosa comercial. Qualquer uma. Quando nos dispomos a obedecer, meus filhos, quando nos dispomos a amar a quem nós não amamos, quando nos dispomos a perdoar a quem na verdade a gente até odeia, simplesmente nós estamos demonstrando pela fé, que é dom de Deus, a nossa dependência da graça de Deus que nos dá esse dom. E isso não combina com a racionalidade do ensino escolar, nem com a prática do mundo inteiro que jaz no maligno, e nós estamos no meio dele. Estamos no meio dele, mas nós, a igreja, o povo de Deus, não podemos pensar, muito menos agir como o mundo. Como fazemos em momentos conturbados politicamente, principalmente como esse, paixões de lado a lado, desconsiderando totalmente a soberania de Deus nesse processo. Interessante, irmãos, como nós julgamos inconcebível perdoar e amar a um desafeto, por exemplo, como Jesus mandou, e não paramos para pensar que muito mais inconcebível racionalmente, é o grande amor de Deus por mim, um miserável pecador, que ofende a sua santidade o tempo inteiro com a minha desobediência. Muito mais inconcebível é entender o seu perdão sem eu merecer esse perdão. Muito mais inconcebível ainda é a forma como ele materializou esse perdão. Ele mesmo se fazendo homem, vindo até o Deus, Criador e mantenedor da sua criação. Veio à terra, fez-se homem e morreu na cruz por causa dos meus pecados. Isso é inconcebível racionalmente. Isso é muito mais inconcebível. E não podemos esquecer que em todo esse processo que não dá para entender isso, não dá para raciocinar, não dá. Eu acho que é inconcebível eu perdoar um desafeto. Como é que eu vou perdoar esse cara? Eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra. Pois é, muito mais inconcebível é entender essa salvação toda. Muito mais inconcebível. E não podemos esquecer que em todo esse processo da salvação, desde a criação até a nossa justificação que se deu na cruz, está consumado. Continua se desenvolvendo no tempo e no espaço, mas está consumado. Então, não podemos esquecer que houve um vetor, digamos assim, em todo esse processo. A obediência do Filho. E ele deixou claro que ele não queria fazer não. Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, não derrama a tua ira sobre mim não. Eu não vou aguentar esse negócio não. Eu não quero aguentar essa tua ira não. Passa de mim esse cálice. Contudo, aí ele deixa claro com todas as letras que a vontade dele naquele momento era diferente da vontade do Pai. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Obediência. Mesmo sem entender, como homem, digamos assim, como é que aconteceu o negócio daquele. Claro que ele entendia que ele era Deus. Mas mesmo que a gente não entenda, Deus não mandou, obedeça. A obediência de Jesus, o Filho de Deus. Isso foi determinante, determinado e inarredável. A gente canta um hino aqui, sem reservas, meu Senhor. Esse sem reserva não tem mais, não tem condição, meu amigo. A obediência é incondicional.
Tem mais. Então, sigamos o exemplo do Mestre. Não foi isso que ele disse? A sua ordem, a sua palavra pelos seus apóstolos, que é normativo para a igreja, não é conselho, nem é sugestão, nem é um caso que aconteceu, não é norma para ser cumprida. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó, toda a carta tem isso quase. Isso aqui é Efésios 4:32. Isso é norma. Com esse entendimento, irmãos, voltemos ao versículo que nós lemos aqui. Se, pois, ao trazerdes ao altar a tua oferta, ao trazeres para o altar a tua oferta, ali te lembrardes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Que nem ele disse no outro caso. Quando estiverdes orando, então repare que a adoração a Deus, o culto a Deus, espera aí, tem um negócio atravancando aqui essa minha relação com Deus. Lá em Pedro, em Paulo, eles dizem claramente, estás com problema com a tua mulher? Então resolve isso para que as suas orações não sejam interrompidas. Esse interrompidas aí tem dois significados, irmãos. Se eu estou brigando com a minha mulher, não tem condição de orar com ela. Como é que eu vou orar com a minha mulher sem estar brigado? Então, para que as vossas orações não sejam interrompidas, resolvam primeiro a pendenga aí. É o que está dito aqui do mesmo jeito. Oração faz parte da adoração a Deus, nosso contato pessoal com Deus. Estão brigados? Estão. Resolva isso antes, para que as vossas orações não sejam interrompidas em dois sentidos. Não sejam interrompidas porque vocês brigados não podem orar juntos. E se forem orar juntos apenas por serem legalistas, essa oração está interrompida do mesmo jeito, porque não há comunhão com Deus. Então, meus filhos, com esse entendimento, lemos o versículo aqui do primeiro momento, precisamos lembrar que o amor ao próximo, o perdão a outra pessoa, reflete o amor de Deus que nós recebemos e o perdão que nós recebemos de Deus. E é tão importante essa ofensa que o cara me fez e eu perdoar, ou seja lá o que for, que tipo de ofensa for, política, familiar, não interessa. Eu tenho que perdoar. É tão importante eu entender e perdoar isso, é tão importante que se sobrepõe até mesmo às nossas ofertas e às nossas orações. É mandamento de Deus fazermos ofertas? É. E a gente até faz de vez em quando. A gente até faz de vez em quando. Quando dá, eu vou dar aqui 50 contos, 100 contos. Até vou dar 500, sei lá quanto. Até vou dar. A gente até obedece. Porém, nós obedecemos, isso os que obedecem, exatamente porque é um mandamento subsidiário. Esse mandamento está atrelado ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, fazer oferta e até orar, ou vir para o culto, são mandamentos subsidiários, estão atrelados a esse primeiro lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso perdoar meu irmão, senão até a minha oferta não tem valor. Eu preciso me acertar com meu irmão, senão nem minha oração presta. Irmãos queridos, vamos concluir. Como nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, e eu insisto tanto isso aqui há 16 anos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, você não é crente, fim de papo. Sem necessidade, não é só uma simples vontade por curiosidade, não, é necessidade de alimento espiritual, é sinal que eu não recebi vida espiritual. Eu vivo dizendo para vocês isso aqui. Todo ser vivo carece de alimento para continuar
Vivo e crescendo, desenvolvendo essa vida. Seja um Covid, seja o que for. Seja uma bactéria, uma baleia, o que for, uma árvore, o que for. Uma ferrugem, isso é vida. Ferrugem, isso é vida. Ela não se desenvolve? Ela tem que ser alimentada de alguma forma com oxigênio, com não sei o que vai fazendo ela aumentar. Eu vejo uma ferrugem estourar um poste de cimento armado. Como é que pode? Começa a dar ferrugem no vergalhão que tem dentro do poste, daqui a um tempo ele estoura aquele cimento. Pois é, ele foi alimentado. Oxigênio, o que for, ele foi alimentado. Então todo ser vivo, ferrugem, lodo, o que for, isso é ser vivo. Ele foi alimentado. Por isso que ele cresceu e se desenvolveu. Então como é que alguém imagina que nasceu espiritualmente e não precisa de alimento para crescer e se desenvolver? Obviamente, uma pessoa que imagina isso, ele já é um morto e não tem vida nenhuma espiritual. Por isso ele imagina que não precisa de alimento espiritual para crescer espiritualmente. Então, meus filhos, quanto mais importante for o mandamento, tanto mais fé nós precisaremos para pôr esse mandamento em prática. Observe que não é preciso muita fé para ofertar alguma coisa. Basta eu ter. Pronto, eu estou com dinheiro aqui, eu vou dar uma oferta. Não precisa muita fé para isso não. Seja crente ou não seja crente, isso aí você faz. Religiosamente falando, culturalmente falando. Eu vou fazer uma oferta hoje aqui. Você entra numa igreja qualquer, aí na hora do momento do ofertório você fica até constrangido, todo mundo está dando alguma coisa, eu vou dar também. Então não precisa fé para fazer isso não. Basta você se sentir constrangido, de alguma maneira, para ofertar. Não precisa fé para isso não. Agora, orar. Não precisa fé para isso não. Eu vou para uma reunião de oração pedir para Deus me abençoar. Pronto. Não é isso que toda igreja faz? Tem reunião de oração, eu vou lá para Deus me abençoar. Não precisa fé para fazer isso não. Você nem ser crente. Agora, como o Senhor Jesus ordena, ame ao seu próximo, perdoe o seu próximo, aí precisa fé. Eu não tenho condição de amar quem eu não gosto. Eu não tenho condição de perdoar quem eu odeio, quem me fez mal, quem me ofendeu. Não, mas não tenho mesmo. Pois é, vai ser preciso muita fé para eu botar isso em prática. E o que é fé? É o conhecimento da revelação de Deus, cada vez mais crescendo esse conhecimento e a prática desse conhecimento, a prática com base nesse conhecimento, é isso que é fé. Então, para eu perdoar um desafeto, é preciso muita fé. Para eu amar quem eu odeio, é preciso muita fé para inverter essa lógica. E fé não tem como ter sem conhecimento da palavra. Quer ofertar, irmão? Quer orar, irmão? Como os irmãos aqui vivem me enchendo a paciência que vocês estão. Pastor, por que tem reunião de oração aqui? Ore na sua casa, como Jesus mandou. Qual é o problema? É porque a sua igreja tem reunião de oração. Vá para lá então. O que é que você quer? Reunião de oração para afagar suas necessidades emocionais de um pecador desgraçado que não quer se arrepender de jeito nenhum, nem se arrepende, continua vivendo do mesmo jeito e fica muito bem confortável porque foi na reunião de oração e o pastor vai orar por você, irmã. Isso é um anticristo e você não é crente, coisa nenhuma. Quer ofertar? Quer orar? Então, como o Senhor Jesus ordena, em obediência pela fé, ame e perdoe. Aí sua oferta vai ser recebida com alegria por Deus e a sua oração vai ser ouvida por Deus. Ele atenda ou não, inclusive, sua oração, mas Ele vai ouvir sua oração com prazer. Essa é a oração de um filho meu. Essa oração, como ele terminou, eu oro em nome de Jesus, foi em nome de Jesus mesmo. Está de acordo com a palavra, então é em nome de Jesus mesmo. Que Deus nos conceda graça, meus irmãos, para entender a sua palavra e não ir nessa conversa de igreja. O que é que a Bíblia nos ensina? Que Deus nos conceda graça e muito mais graça ainda para que possamos pôr em prática aquilo que a gente aprender pela fé, a fim de que realmente, pela fé, vivamos para louvor da sua glória. Amém.